lei de cotas foi aprovada em 2012 e garante que metade das vagas em institutos e em universidades federais seja reservada para alunos da rede pública. E existem subcategorias dentro desse grupo. 50% dos estudantes que ingressam por meio da lei devem ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A proporção de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência que ingressam em cada instituição federal de ensino superior deve ser a mesma da população do Estado. O texto ainda prevê que, exatamente 10 anos depois de ser sancionada, essa política de ação afirmativa deve ser revisada. Mas o que é a política de cotas? O que significa revisar a lei? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com o Adilson Pereira dos Santos, que é pró-reitor adjunto de graduação da UFOP e coordena a área de políticas e ações afirmativas da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Adilson também é sócio fundador do Fórum de Igualdade Racial de Ouro Preto e atuou ativamente na proposição das políticas de cotas aqui na UFOP. Obrigada, Adilson, por aceitar o convite da TV UFOP. O agradecimento é meu. Adilson, a lei de cotas é uma modalidade de ação afirmativa, né? Queria que você explicasse para a gente o que é uma ação afirmativa. As ações afirmativas elas são medidas que podem ser adotadas pelo Estado ou pela iniciativa privada e elas têm como objetivo compensar algum tipo de desigualdade passada ou presente, que determinado segmento da sociedade vivencia em determinado momento. E a lei de cotas completou 10 anos em agosto, mas a UFOP iniciou a política de ação afirmativa alguns anos antes. Quais foram essas ações e o que motivou a UFOP a implantá-las? A UFOP foi a segunda universidade no estado de Minas Gerais a adotar uma política de ação afirmativa. A primeira foi a Universidade Federal de Juiz de Fora. E a motivação foi a pressão social. Fórum da Igualdade Racial, que é um movimento organizado aqui no município de Ouro Preto, ele pressionou a universidade para que a universidade considerasse a possibilidade de diversificar o seu corpo discente. Então esse movimento ele resultou numa política que foi aprovada no ano de 2008, depois de longo período de discussão, desde 2004 até 2008, e que foi aplicada até o ano de 2012, quando a lei de cotas foi aprovada. Essa política ela reservava à época 30% de vagas em todos os cursos de graduação da UFOP para alunos egressos de escolas públicas. Adilson, em 2012, como a gente já disse aqui, foi sancionada a lei de cotas. Você participou da elaboração de uma pesquisa realizada pela Defensoria da União sobre a implementação da política de cotas raciais nas universidades federais. O relatório traz informações sobre a eficácia da execução da política de cotas por parte das instituições públicas de educação superior. Com base nesses resultados, o que essa política representa para a educação superior e qual a importância desse estudo para os 10 anos da lei de cotas? É interessante nesse estudo que ele revelou uma contradição interna. Que contradição é essa? Se não fosse a lei, nem todas as universidades brasileiras adotariam as ações afirmativas, que eu mencionei anteriormente, que a UFOP voluntariamente adotou uma ação afirmativa. Mas nós temos no universo das 69 universidades, na época que a lei de cotas foi aprovada, eram 59. Algumas que não tinham se mobilizado ainda nesse sentido. Então o grande benefício da lei de cotas foi a universalização das ações afirmativas nas universidades. E um aspecto que a pesquisa conduzida pela DPU nos revelou foi que, a despeito de estar completando 10 anos, os efeitos da lei ainda são insuficientes para, por exemplo, dizer que elas já cumpriram a sua finalidade. Adilson, nós fomos às ruas ouvir aí as dúvidas das pessoas da comunidade. Vamos ouvir a primeira? Vamos lá. Eu gostaria de saber como as cotas mudaram o perfil do estudante. Obrigada, Carol. Adilson? As cotas contribuíram para as universidades não apenas oferecendo benefício individual para a pessoa que acaba conseguindo ingressar na universidade.
As cotas, a lei de cotas, ela contribuiu, inclusive, ajudando a diversificar o corpo docente da universidade como um todo e trazer para o interior da universidade outras formas de pensar, de fazer leitura da sociedade. Ótimo, Adilson. A gente tem outra dúvida aí da comunidade, vamos ver? Eu gostaria de saber como que é feito o processo para que seja identificado que essas pessoas sim são aptas a utilizar esses sistemas de cotas dentro das universidades. Obrigada, Antônio Alex. Adilson, pode responder. Essa pergunta do Antônio Alex, ela é muitíssimo importante. Por que ela é muitíssimo importante? A lei de cotas, ela definiu determinados segmentos para serem beneficiários da lei de cotas. E todos esses segmentos precisam de comprovar a condição que ele declarou no ato da sua inscrição lá no SISU. Então nós temos o primeiro segmento relacionado à procedência escolar. A pessoa tem que comprovar que ela estudou em escola pública. E como que ela comprova que ela estudou em escola pública? Apresentando o histórico escolar da escola onde ela estudou. Essa é a comprovação para o critério da escola pública. O outro critério é o critério de renda. A pessoa precisa de comprovar que o núcleo familiar do qual ela faz parte ofere uma renda inferior a 1,5 salários mínimos. Então, como que é feito a conferência disso e a comprovação disso? A pessoa precisa de juntar documentos de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar. Imagine que na família tem o pai, a mãe, uma irmã e o candidato ou a candidata que está se inscrevendo. Então ela vai ter que juntar os documentos, carteira de trabalho, contra-cheques, referente aos 3 meses que antecedem ao momento da matrícula para comprovar. Aqui na UFOP nós utilizamos também a comprovação através do CAD único, que é o cadastro dos programas sociais do governo federal. Então a pessoa pode, se ela tem um cadastro único válido, ela apresenta a folha do cadastro único, ela é dispensada de apresentar aquela documentação geral de cada um dos candidatos. Aí nós temos mais 2 critérios. O primeiro deles é daquelas pessoas que se autodeclaram negras, pretas ou pardas. A pessoa que se autodeclara como preta ou parda, ela tem que apresentar, ela vai passar por 3 situações de comprovação. Uma autodeclaração firmada por ela vai assinar um documento, se declarando eu me declaro como pessoa negra de cor preta ou eu me declaro como pessoa negra de cor parda. Essas 2 possibilidades. Além disso, ela vai fazer uma autodeclaração justificada, dizendo por que ela assim se autodeclara. E esses documentos, ela vai encaminhar uma fotografia, um vídeo gravado lendo a autodeclaração justificada, e esse material será utilizado por uma comissão interna da universidade, que é a Comissão de Heteroidentificação, que é a identificação racial realizada por terceiros. E essa comissão ela é constituída por servidores, estudantes da universidade, devidamente preparados para isso. Não são apenas pessoas negras, são pessoas brancas, amarelas, indígenas, pretas e pardas que compõem essas comissões, que vão verificar se as características fenotípicas da pessoa vistas naquelas fotografias e naquele vídeo correspondem às características de uma pessoa negra na sociedade brasileira. A pessoa que se autodeclara como indígena, ela tem que apresentar uma documentação. São vários tipos de documentos. Por exemplo, ela pode apresentar o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, ou pode apresentar um histórico escolar de que ela estudou numa escola indígena, ou pode apresentar, por exemplo, uma carta, um documento de uma liderança indígena do povo ao qual ela pertence. E, por fim, o outro segmento que foi introduzido como beneficiário da lei de cotas é o segmento das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência deve apresentar um laudo que diz qual é a deficiência que ela tem, e essa deficiência será aferida por uma comissão também institucional. Essa comissão agora é constituída por médicos do curso de medicina, por pessoais da CAIM, que é a nossa coordenadoria de assuntos relacionados à inclusão. Então esse grupo vai fazer a análise e validar a matrícula, ou seja, o candidato ou a candidata que concorre a cada uma, que tem todas essas características da lei, terá que ter a sua matrícula validada em cada uma dessas fases. Se a pessoa não tem validade em relação a uma delas, ela não fará jus à matrícula e não terá sua matrícula efetivada. Adilson, todos esses grupos podem pleitear uma cota aqui na UFOP, né? Aproveitando esse gancho que você disse, que você falou aí de como comprovar, né? No que se refere às fraudes,
quais medidas são tomadas dentro da UFOP para preveni-las e combatê-las? A estratégia que a universidade adotou para essa finalidade é a composição das comissões que fazem a validação da documentação. Então, especificamente no que diz respeito à autodeclaração, o mecanismo que a universidade adotou foram a criação das comissões de heteroidentificação. Então, nenhum candidato que se autodeclara como negro terá a sua matrícula validada apenas pela sua autodeclaração. Adilson, o texto da lei de cotas prevê que após 10 anos da sanção do documento, ou seja, agora em 2022, a lei deve ser revista. Mas o que significa rever essa lei? A revisão buscaria verificar se as desigualdades que essa lei procurou combater estariam superadas 10 anos passados da sua implementação. Então essa seria a ideia da revisão. Porém, para fazer a revisão é preciso que haja dados, informações. Então é nesse sentido que o grande desafio. Se você me perguntar se temos informações suficientes para uma tomada de posição em relação à revisão, nós temos que refletir sobre isso um pouco mais. Adilson, e antes de terminar, a gente vai contar com mais uma participação, dessa vez da nossa repórter, a Karina Pérez. Ela ingressou aqui na UFOP, cursou jornalismo pela lei de cotas. Vamos acompanhar? As cotas me deram a oportunidade de ingressar no ensino superior e isso transformou toda a minha vida. Intelectualmente, porque aqui eu tive contato com diversos assuntos e autores e autoras negras que eu não teria contato em outros lugares. Além disso, me preparou para o mercado de trabalho e isso me traz a oportunidade de ascender socialmente. Eu sou muito feliz por ter tido essa oportunidade e tenho muita consciência de que isso é transformador, porque, como diria Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Tá aí o depoimento da Karina. Adilson, bacana demais, né? Exatamente. Acho que o depoimento da Karina é o testemunho de inúmeros e inúmeras jovens que até muito pouco tempo não tinham a oportunidade de acesso a esse lugar, que é um lugar de poder na sociedade brasileira. E Karina, assim como essa juventude que tem esse tipo de oportunidade, tende a ser a primeira geração das suas famílias a ocuparem essa posição. E isso é revolucionário exatamente nesse sentido. Provavelmente, os filhos ou filhas de Karina no futuro não precisarão de uma política de ação afirmativa que ela precisou para chegar nessa posição que chegou. É por isso que as ações afirmativas têm esse caráter de transformar a sociedade, ou seja, muda gerações. Muito bacana, Adilson. Antes de terminar, muita gente ainda cita que a lei de cotas, ela reforça preconceitos. Eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, o lugar de onde falamos, que é a universidade, é um lugar de poder e de prestígio social. E quem está nesse lugar, e que sempre esteve nesse lugar, usa esse lugar, inclusive, como uma forma de proteger a sua perpetuação nesse espaço. Então, parte desse preconceito que existe em torno da lei de cotas, de ProUni, de várias outras políticas de democratização do ensino superior com inclusão social, no meu entendimento, passa por um receio de perda de espaço na sociedade, entre outros aspectos. Então, eu diria que é natural que seja assim, mas sinto que, passados 10 anos da lei de cotas, o posicionamento social, a aceitação da sociedade em relação às políticas de ações afirmativas avançou significativamente. Significativamente. A visão que se tinha 10 anos atrás era muito diferente da visão que se tem hoje. Então nós estamos convencendo a sociedade de que políticas como essa não ganham individualmente as pessoas, como a nossa Karine muito bem ilustrou. Ganha a sociedade brasileira como um todo, ganha o mundo e ganha a diversidade. Adilson, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP, por dar essa aula aqui pra gente, viu? A satisfação é toda minha. E se você quiser saber mais detalhes sobre a política de cotas aqui na UFOP, é só acessar escolha.fop.br. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.